estudantes e professores. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Aula 8, né? E o objeto de conhecimento é eletroquímica, reação de óxido-redução, e o detalhamento é conceito e aplicações no cotidiano. E agora, vamos à aula. Você já reparou, né, que uma maçã cortada ao meio, ela se oxida? Então, gente, essa reação que sofre uma oxidação e esse portão, né, que sofre também uma oxidação, né, na linguagem popular enferruja, são exemplos de reações de oxidação. Tanto a maçã, né, que fica exposta ao ambiente natural, como a ferrugem do portão. Esses são exemplos de reações de oxidação, que são processos químicos em que uma substância ela reage com o oxigênio do ar. No caso da maçã, né, o escurecimento acontece porque enzimas presentes na fruta reagem com oxigênio, alterando a sua composição, como nós podemos verificar aqui nesse vídeo, né? Então, alterando o quê? A sua cor. Já o ferro, né, que faz parte da composição desse portão, esse ferro, ele reage com a água da chuva, e ao reagir com a água da chuva, o que acontece? Ele tem um contato tanto com o oxigênio como com a umidade. E aí vai acelerar a reação com quem? Com o oxigênio, e aí ele forma o quê? A ferrugem, como a gente verificou aqui, né, nesse portão enferrujado. Então, essas transformações que acontecem na maçã exposta ao ar, no portão exposto à umidade e à chuva, são transformações comuns no nosso dia a dia, e ajudam a entender como a química está presente em tudo ao nosso redor. Tá bom? E a nossa aula de hoje é sobre reações de oxirredução. As reações de oxirredução envolvem a transferência de elétrons entre as espécies químicas. Quem são essas espécies químicas? São as substâncias, são íons, tá bom? O que é evidenciado pela mudança no número de oxidação dos participantes da reação. Quando eu vejo uma reação química, gente, eu preciso olhar para esse NOx, né, que é o número de oxidação. É um número em que indica que ali ocorreu uma variação desses elétrons, né? Ou seja, identifica ali que houve ganho e perda de elétrons, que houve o que? Essa transferência de elétrons. E isso eu verifico a partir da mudança do número de oxidação, tá? Dos participantes da reação. Isso daqui a pouco vocês vão verificar. Agora, a gente vai ao laboratório, tá? No laboratório, nós temos a quimiquinha, e a quimiquinha, ela vai fazer um experimento, tá? E eu quero que vocês observem nesse experimento, e vocês vão comparar, sabe o quê? O escurecimento da maçã, tá? Em 3 condições. Então, ela vai colocar a maçã exposta ao ar,
depois ela vai colocar limão na maçã e depois ela vai cobrir a maçã. E aí ela vai dar uma explicação, o que está ocorrendo aí nessas transformações que ocorrem nessas 3 condições. Vamos prestar com bastante atenção esse experimento. Então, vamos ao laboratório. Vamos cortar a maçã em 3 partes. Vou deixar 2 pedaços sem nada, ao ar livre. Em um desses pedaços, vou pincelar suco de limão. Neste outro pedaço, vou envolver com um guardanapo, impedindo o contato dele com o ar. Aguarde de 10 a 20 minutos e observe o que acontece com cada pedaço. A parte da maçã exposta ao ar escurece devido à oxidação. O limão, por ser ácido, retarda a oxidação. O guardanapo limita o contato com o oxigênio. Isso ajuda a entender como a oxidação também ocorre em metais e outras substâncias. Então, a quimiquinha ela nos mostra que é possível, sim, retardar ou acelerar uma reação de oxidação, né? No caso da maçã, né, a oxidação na maçã, eu posso acelerar essa oxidação se eu colocar ela exposta ao ar, né? Porque ela vai ter um contato com o oxigênio. E posso retardar essa oxidação colocando um pouco de limão, né? Ou posso aí colocar, por exemplo, um cobertorzinho, né, um pano, alguma coisa para que não haja esse contato direto com o ar. E isso a gente faz, não é verdade? O que a gente faz, por exemplo, para proteger o portão, né, contra o contato com a chuva, com a umidade? A gente pinta, né? Compra uma boa tinta ali para ver se a gente conserva ali o ferro, né, presente para que ele não ocorra a oxidação. Muito bem. Já conseguimos entender que as reações de oxidação, elas envolvem transferência de elétrons. E também nelas vão ocorrer 2 processos simultâneos e independentes, que é o processo de oxidação e o processo de redução. O que seria uma oxidação? A oxidação resulta na perda de elétron, tá? Ou seja, o que acontece? Há um aumento do NOx da espécie química. Então, eu tenho uma reação química e percebo que houve um aumento do NOx, eu já sei que ali está ocorrendo uma oxidação. Então, aumentar o NOx significa perda de elétrons e significa dizer que aquela espécie química está oxidando, oxidou, tá bom? Como eu verifico isso? Com o aumento do NOx, tá? Na redução. A redução resulta no ganho de elétrons. Como é que eu verifico que está ocorrendo uma redução, né? Quando há uma diminuição do NOx. Lembrando que o NOx é o número de oxidação. Muito bem. Quando, gente, uma espécie química perde elétron, significa dizer que houve um aumento do NOx dele. E posso dizer que essa substância oxidou. E essa substância recebe um nome. Essa espécie química é chamada de agente redutor, tá certo? Então, agente redutor é a espécie química que oxida, ok? E quando
eu ganho elétrons, significa dizer que houve uma diminuição do NOx, ou seja, houve uma redução. E essa espécie química, onde houve essa redução, esse ganho de elétron, significa dizer que ele é um agente oxidante. Então, aqui eu tenho vários termos importantes. Primeiro termo, reações de oxirredução. O que é? Envolve transferência de elétrons. Essas reações, nelas existem dois processos. O processo de oxidação e o processo de redução. A substância que oxida-se é chamada de agente redutor. E a substância que reduz é chamada de agente oxidante. Tá bom? Então, esses termos são importantes e eles serão utilizados para identificar num processo de oxirredução, tá bom? As espécies químicas. O que é o número de oxidação, né? Porque é a partir do número de oxidação que eu vou identificar quais são os processos envolvidos, né, na reação de oxirredução e como é que eu identifico o agente redutor e o agente oxidante. Então, o número de oxidação, que é o NOx, ele representa a carga elétrica de um elemento no momento em que ele participa de uma ligação química. Então, ó, o NOx é essa carga aqui, ó, dos elementos. Quando ele não tem, gente, significa dizer que o NOx dele é zero. Tudo bem? Então, quando eu falar observem o NOx, aí você já sabe que essa carga elétrica aí que fica, né, em cima da espécie química. Então, o zinco aqui tem NOx 0, o cobre tem NOx mais 2, o zinco aqui tem NOx mais 2 e o cobre aqui, ó, lá nos produtos tem NOx 0, ok? Então, essa variação desses NOxes que eu vou identificar os processos de oxidação, de redução, o agente oxidante e o agente redutor, ok? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma reação de oxirredução. Observem aqui, ó, o zinco. O NOx inicial do zinco é 0. E observe que o NOx final do zinco é mais 2. O que a gente pode concluir aí? A gente pode concluir que houve um aumento, né, do NOx. Aumentar o NOx significa dizer perda de elétrons, né? E significa dizer que aqui está ocorrendo o quê? Uma oxidação. O processo aqui envolvido é a oxidação. E posso ir mais. Quem oxida, né, o zinco aqui no caso, ele é o agente redutor. Observem comigo agora o cobre. O cobre inicial, ele é mais 2. O NOx inicial do cobre é mais 2. Observe que o cobre final tem um NOx 0. O que aconteceu aqui? Houve uma diminuição do NOx. De mais 2, ele passou para 0. Houve uma diminuição do NOx. Significa dizer que houve uma redução, houve ganho de elétron, e eu posso também dizer que aqui que o agente oxidante aqui é o cobre, ok? Agora a gente vai aplicar, né, essas informações aí que eu acabei de dizer para vocês. Observe que nem sempre os NOxes, eles aparecem, tá, gente? Então, é importante, a primeira coisa, quando a gente fala de reações de oxirredução, é verificar o NOx, tá bom? Eu vou botar aqui o NOx, ó. O NOx do zinco é 0. O NOx do cloro é menos 1. E do hidrogênio é mais 1, tá? Que é mais.
Aqui o zinco, ele é mais 2, o seu NOx. E o cloro aqui, gente, ele é mais 1. Ok? Opa, ele é menos 1, tá? Deixa eu apagar aqui. Ele é menos 1. Vamos botar aqui. Ele é menos 1. Ok? E o gás hidrogênio, por ser substância simples, ele é 0. Ok? Então, observe aqui a variação que está ocorrendo. A espécie química que o NOx está variando é o zinco, né? Que ele era 0, passou a mais 2. Ó, aqui, ó. O NOx inicial do zinco era 0. Depois da reação, né, ter sofrido essa oxirredução, ele passou a ser zinco mais 2. Eu vejo isso, né? Houve essa variação. Houve um aumento aí, não é verdade? Então, eu posso dizer o seguinte, que se houve um aumento aí, significa dizer que houve uma perda de elétrons. O que aconteceu aí, gente? Aconteceu uma perda de elétron e o agente aqui, que é o zinco, ele é o agente redutor. Outra substância que a gente vê que houve uma variação do NOx é o hidrogênio. Observe aqui, é o elemento hidrogênio. Ele, lá no NOx inicial, ele era mais 1, né? E lá no NOx final, ele é 0, tá certo? E aí, gente, com essas informações, dá para a gente ver aqui qual é a resposta correta, ok? Então, vamos analisar, tá? Então, nós temos ali letra A. O elemento zinco oxida-se e reage como agente oxidante. Não, o elemento zinco, ele oxida. É verdade, né? Observe que no NOx inicial ele era 0 e lá no NOx final ele é mais 2. Houve um aumento aí do número de oxidação dessa espécie, esse que foi o resultado, né? Mas ele não é o agente oxidante, ele é o agente redutor. Bem, aqui está errado, ele é o agente redutor e não oxidante. Oxidou é agente redutor. O elemento zinco oxida-se e reage como agente redutor. Será que é essa a alternativa? Vamos analisar. O elemento zinco reduz e reage como agente redutor. Ele não reduz. O zinco oxida. Como é que eu sei que ele está sofrendo oxidação? Porque houve um aumento do NOx dele, do inicial para o final. Ele era 0, passou a ter um NOx mais 2, então houve um aumento aí, ele oxidou, ele não reduziu. O HCl é um agente redutor? Se a gente for observar aqui, gente, ó, o HCl é um agente redutor? O HCl, no caso aqui, o agente redutor não é o HCl, e sim o hidrogênio que está presente nessa substância, tá bom? A equação é classificada como reversível? Não, essa equação química é uma reação de oxirredução, né? Como é que eu sei? É porque uma equação de oxirredução, ela tem um NOx, né, presente aí na equação. Então, esses NOx significa dizer que a reação está tendo aí, envolve, né, a transferência de elétrons. Então, a letra B é a alternativa correta. O elemento zinco oxida-se, sim, de 0 passa para mais 2, houve um aumento do NOx, significa dizer que teve perda de elétron, essa reação oxidou e o zinco é o agente redutor,
Correto. Aplicação 2. Na reação iônica, o níquel tem NOx 0, né? Quando o elemento está sozinho, ele tem um NOx 0. Observe aí, olha, o níquel ele tem um NOx 0, né? E lá na reação, né, nessa transferência de elétrons, observe que o níquel ele vai ter o NOx mais 2, tá? O que significa dizer isso? Que lá o meu NOx inicial era 0 e o meu NOx final do níquel, da espécie níquel, é mais 2. Significa dizer aí que houve um aumento do número de NOx, tá? Esse é o resultado, a perda de elétrons, e o níquel, ele é o agente redutor, ok? Então, essas informações, elas são importantes, porque quando a gente vier aqui para as afirmações, fica bem fácil da gente perceber, né, qual é a alternativa correta. Vamos analisar outra espécie, que é o cobre. Observem que o cobre, lá inicial, o cobre aqui eu chamo de NOx inicial, tá? Ele era um cobre mais 2. Depois dessa transferência de elétron que ocorreu, né, ele passou a ser aqui, o NOx final dele passou a ser igual a 0. O que a gente conclui? Que houve ganho de elétrons, que houve uma diminuição do NOx. Quando ocorre uma diminuição do NOx, significa dizer que essa reação, ela reduziu, tá? E que o cobre é o agente oxidante, ok? E aí a gente vai ver que a resposta correta é a letra B. Por que é a letra B? Analisem comigo, olha aí. A letra A, ela está errada porque o níquel, ele é o agente redutor, tá? Se ele é o agente redutor, porque ele é oxidado? Não. O níquel, ele é oxidado, né? E o níquel, gente, o que aconteceu com o níquel? O níquel, houve aqui um aumento, de 0, ele passou para mais 2. Houve um aumento do NOx dessa espécie química. O que significa dizer isso? Que ele não é o agente redutor, ele é o agente oxidado, tá certo? Quem sofre a oxidação é considerado o agente redutor que sofre oxidação, né? O níquel é o agente redutor porque ele é oxidado. Ele não foi oxidado, né? O níquel, ele tinha um NOx 0, passou para níquel mais 2, aumentou, né, esse NOx aí. Se ele aumentou o NOx, significa dizer que ele teve perda de elétrons, ele é o agente redutor. Essa questão também ela está correta, né? Essa está correta, tá certo? Olha ali. Ali está correta a letra B, mas seria a letra A, tá, gente? Aí, nós teríamos aqui a letra A, tá? Aqui, ó. O níquel é o oxidante, porque ele é oxidado, né? O níquel é o redutor, porque ele é oxidado. Então, se a gente for analisar aqui, ó, ele está dizendo que o níquel é oxidante, porque ele é oxidado. Está errado. O níquel é o redutor, né? Porque ele sofre oxidação. Então, a alternativa correta realmente é a letra B, tá? O níquel é o redutor, porque ele é oxidado. Agora, nós temos aqui o mural do conhecimento e a gente vai fazer, né, uma revisão
desses termos que são importantes para a gente identificar os processos que ocorrem nas reações de oxidação, tá bom? Então, o que é uma reação de oxidação? A reação de oxidação é aquela reação que envolve a transferência de elétrons entre as espécies químicas. E como é que eu consigo enxergar isso, né? Como é que eu olho para uma reação e digo, olha, essa reação aí está sofrendo uma oxirredução. Ela é evidenciada, gente, pela mudança no número de oxidação, que tem o símbolo de NOx, de cada participante da reação química, tá bom? Numa reação de oxirredução, se envolvem dois processos químicos, a oxidação e a redução, tá? Simultaneamente, mas cada reação independente uma da outra. A oxidação, ela ocorre com aumento do NOx, perda de elétron, e aí eu tenho o agente redutor. A reação de redução, ela ocorre com a diminuição do NOx. E aí, eu tenho ganho de elétrons e eu tenho o agente oxidante, ok? Então, observem aqui o zinco. O zinco, ele tem um NOx 0, né? E depois observem que ele passa a ter um NOx mais 2. O que significa dizer isso? Houve um aumento do NOx, perda de elétrons, e houve aqui uma oxidação, e o zinco é o agente redutor. O cobre. O cobre, lá aqui, ó, aqui, NOx inicial, ele é mais 2. Só que, com a transferência de elétron, ele passa a ter o NOx 0, né? Quando ele está sozinho, ele tem o NOx 0. O que a gente observa aí nesse número de oxidação, nessa variação do número de oxidação, que houve uma diminuição, tudo bem? Se houve a diminuição do NOx, o que aconteceu? Ocorreu ganho de elétrons e o cobre, ele passa a ser o agente oxidante. Então, aumento do NOx significa dizer que houve oxidação. Diminuição do NOx, redução. Ok? E aí, o agente redutor é aquele que oxida e perde elétrons. O agente redutor é aquele que se reduz e ganha elétrons. Ok? Então, esses termos, gente, né, são super importantes para você poder entender e identificar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante e quais são os processos envolvidos numa reação de oxirredução. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Tchau!